Bom, eu iniciei a gravação. Boa noite mais uma vez. Então, a gente está aqui para o segundo dia aí, de palestras aí relacionado aí, alguns aspectos relacionados aí, à qualidade da água, né? Vocês estão, até parece que é um palestrante novo, né? Porque eu cortei cabelo, fiz a barba, né? Aí a gente parece até uma outra pessoa, né? Mas aí tive um tempinho aí na última semana e resolvi fazer a faxina. Bom, enfim, então vamos falar um pouquinho aí dessa parte 2, né? Eu já na semana passada eu falei, né, de alguns aspectos químicos, alguns aspectos, né, físicos, né? Falei um pouquinho da legislação também, né, de alguma legislação aí, né, uma parte da legislação referente aí, né, a essa parte de qualidade de água, tá? E hoje eu vou falar um pouquinho aí, né, da questão microbiológica, né, de algumas determinações microbiológicas, né? E vou falar de alguns índices também, tá? De alguns índices que a gente utiliza, né, para ter informações, né, a respeito aí da qualidade da água, né? Bom, começando aqui pela parte, né, de microbiológica, né? É claro, né, que se teria o interesse, né, de analisar na água, né, todos os micro-organismos chamados, né, patogênicos, né, que a gente conhece, né? Seria interessante? Seria até interessante, né? Mas não é economicamente viável, né? A não ser que você tenha ali, né, algum objetivo específico, né? Não é muito realizado, né, esse tipo de análise, né? Então, os micro-organismos patogênicos são aqueles que causam aí doenças, né? Por exemplo, né, nos últimos anos, né, é de interesse, às vezes, analisar, né, a presença, né, do coronavírus, né, num efluente, né, na água de um rio, por exemplo, né, para ver como é que está a evolução, né, acompanhar a evolução, né, desse micro-organismo aí no meio ambiente, né, ou se está chegando no esgoto doméstico, né, então tinha-se um objetivo específico, né, mas se você for analisar, né, todos os micro-organismos patogênicos, né, que a gente conhece, né, é economicamente inviável, né? Não dá para a gente fazer isso, né, para toda a amostra de água, né? Então, o que a gente faz, né, é analisar os chamados, né, micro-organismos, né, organismos indicadores, né? Existem alguns micro-organismos indicadores, tá? Mas existem aqueles que são usualmente, né, mais analisados, né? Os que são mais analisados são alguns grupos aí de bactérias, né? Principalmente aí, coliformes totais, coliformes fecais, que na verdade, né, devem ser chamados de coliformes termotolerantes, né? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, né? O ideal é a gente usar o termo coliformes termotolerantes, né, e não fecais, né? Porque fecal da origem, né, que esses coliformes vêm exclusivamente, né, de fezes, né? Mas isso não é uma verdade, né? Existe, né, alguns micro-organismos, né, que são chamados de coliformes fecais, né, e eles, né, têm vida livre aí no ambiente, né? O termo mais correto é a gente, né, utilizar o nome coliformes termotolerantes, né, porque eles são resistentes, né, a uma determinada temperatura. Então, no teste, né, desses micro-organismos, a gente utiliza uma temperatura um pouco mais alta, né? Aqueles, né, aí eles vão sobreviver, outros não, tá? Eles são chamados de coliformes termotolerantes, esses que sobrevivem, né, a essa temperatura aí da análise, né? Esses micro-organismos que sobrevivem, né, com essa temperatura da análise, né, a maioria, né, é de origem, né, fecal, né, mas não todos, né, né? Então, vou falar um pouquinho sobre isso também, né? Um outro parâmetro, né, um outro micro-organismo que tem sido muito utilizado, né, é a chamada Escherichia coli, né? Também é um grupo de bactérias, né?
que essa sim, né, esse grupo, sim, né, ele tem origem exclusivamente fecal, né, não exclusivamente do ser humano, né, pode vir aí, né, de fezes aí, né, de porco, de boi, de galinha, né, ou outros animais de sangue quente, né, mas eles são exclusivamente fecal, né, são exclusivamente fecal. Então, a gente analisa mais, né, esses três grupos, digamos assim, de organismos indicadores, né? Cada um tem a sua finalidade, né? Os coliformes totais, né, que eu escrevo aqui, né, eles são micro-organismos que eles são encontrados, né? Hoje em dia a gente sabe que eles são encontrados em solo, né, em água, né? Então eles têm vida livre também no meio ambiente, né? Eles podem ter origem fecal, sim, tá? Mas a gente sabe hoje em dia que eles têm vida livre no meio ambiente. Então, por que eles são analisados? Por que a gente analisa os coliformes totais? Qual é o caso que a gente, né, utiliza mais essa informação? Por exemplo, quando a gente, né, realiza um tratamento de água, né, imagina, né, a gente tem a água do Rio Paraíba do Sul aqui, né, aqui na minha cidade, né, até lá no polo de inovação, né, que eu estava mostrando na última apresentação para vocês, né? Lá a gente realiza o tratamento da água, como é uma unidade mais afastada, né? Lá a gente realiza o tratamento da água, né, do Rio Paraíba do Sul para a gente utilizar, né, em algumas atividades lá nessa unidade do IFE. Né? Então a gente coleta, né, a amostra do rio, né? A gente capta a água do rio e faz todo o tratamento. Né? Bom, aí a gente utiliza muito essa análise de coliformes totais, né? Não só totais, Escherichia coli também, tá? Mas para quê? Para saber se o nosso tratamento, né, para tornar a água potável está sendo eficiente, né? Depois que você realizou todo o tratamento, né, você fez lá os processos de decantação, né, cloração, né, você não deve ter os coliformes totais. Né? Então, o coliforme total na análise deve dar zero, né? Deve ser zero, tá? Então, esse micro-organismo aqui, esse grupo de micro-organismos aqui, coliformes totais, atualmente é mais utilizado, né, para você verificar se um tratamento, né, de água potável foi realizado, né, de maneira adequada, tá? Os coliformes fecais e termotolerantes, né, que na verdade devem ser chamados de termotolerantes, eles também são bem analisados, né, são muito analisados, com esse indicativo, né, que a água, né, teve contato, né, com o esgoto sanitário, né, com o esgoto doméstico, né, ou com fezes de animais, né, com esse indicativo, né? Mas o que vai te dar certeza mesmo, né, mais certeza desse contato, esse grupo de micro-organismos aqui, a Escherichia coli, tá? A presença de Escherichia coli numa amostra de água, né, na água subterrânea, por exemplo, na água de poço, né, ou na água de um rio, né, indica que aquela água, né, indica fortemente que aquela água teve contato ali com o esgoto sanitário, né, esgoto doméstico, né, ou com a fezes, né, de animais de sangue quente, porco, por exemplo, né, boi, né, a gente sabe que o porco, né, vários vermes, por exemplo, têm ciclo no porco, né? Então, a presença, né, de Escherichia coli, né, a presença desse micro-organismo na água, né, indica que tem a possibilidade ali da gente ter micro-organismos patogênicos, né, micro-organismos que podem fazer mal ali, né, a saúde do ser humano, né, e a saúde aí de outros animais, tá bom? Então, de maneira geral, esses micro-organismos que a gente analisa, né, coliformes totais, coliformes termotolerantes, Escherichia coli, de maneira geral, eles não são patogênicos, né, uma cepa ou outra, né, dependendo ali, né, do organismo, né, se o organismo, né, está mais debilitado, por exemplo, né, aí eles podem causar alguma doença, alguma diarreia, mas de maneira geral eles não são patogênicos. E aí, por que a gente analisa, né? Porque eles indicam, né, a Escherichia coli, por exemplo, indica, né, que aquela água, aquela amostra de água teve contato com
esgoto doméstico ou com fezes, né, de animais, tá? Então, por isso aí que a gente faz, né, a análise desses micro-organismos, né, indicadores, né? Mais uma vez, seria possível eu pegar uma amostra de água e analisar todos né, os micro-organismos patogênicos que poderiam ter ali? É impossível, tá? Isso é impossível, é caro, seria muito caro, tá? Geralmente esses micro-organismos também eles estão em baixa quantidade, né? Então aí as técnicas analíticas, né, teriam que ser, né, limite de detecção, né, maiores, né? Então o que se faz geralmente, né, é analisar os chamados micro-organismos indicadores, né? E alguns dos mais analisados são esses aqui que eu mostrei para vocês, tá bom? Aqui só um esqueminha aqui, olha, em relação às bactérias, né? Esses coliformes, aqui o CT é coliformes totais, né? Esse C-termo aqui são coliformes termotolerantes, tá? E esse E. coli aqui é Escherichia coli. Então, aqui um esquema, né? Aqui a imagem não ficou muito boa, mas aqui tem uma linhazinha tracejada aqui, ó. E tem uma outra linha tracejada aqui, ó. Tem uma linha tracejada aqui e tem uma linha tracejada aqui, né? O que isso significa, né? Por exemplo, coliformes totais e uma parte dos coliformes tolerantes são bactérias de vida livre. O que significa bactérias de vida livre? Que elas podem ser encontradas, né, no solo, né, na água, né, podem ser encontradas nesses ambientes. Aqui, já a Escherichia coli está para o lado de cá dessa linha tracejada aqui, olha. Aí são bactérias, né, humanas, né, ou bactérias intestinais de animais, ou seja, a E. coli, tá? É um grupo, né, de bactérias, né, que exclusivamente, né, de origem, né, fecal, seja aí do ser humano, seja de animais, né? Então, a presença desse micro-organismo, dessa classe de micro-organismos na água, né, indica que a gente pode ter micro-organismos patogênicos ali, né? E aí a gente não deve consumir essa água, e aí a gente não deve, né, utilizar para qualquer finalidade, né? Não deve usar para muitas finalidades, tá? Então, aqui eu tenho um esqueminha, né, das bactérias, né, em questão. E aqui também tem aqui as bactérias patogênicas, tá vendo? Algumas cepas aqui, tá? Algumas delas até são consideradas patogênicas, mas não a sua maioria, tá? Mas não a sua maioria, né? Outra observação que a gente tem aqui nesse esquema, né, é que a gente tem um grupo coliformes totais, que é mais amplo, né? O coliformes termotolerantes um pouco mais restrito, mas está dentro dos totais, né? As coliformes termotolerantes também são coliformes totais, tá? E tem um grupo mais restrito ainda, que é a Escherichia coli, né? A Escherichia coli também está dentro ali do grupo dos coliformes termotolerantes, né? Então também faz parte, né? Uma delas, tá? Existem outros aí que vão compor os chamados coliformes termotolerantes, o conjunto todo de coliformes termotolerantes, tá? Então, o que a gente faz geralmente, né, em relação a essa parte microbiológica, né, essa análise microbiológica da água, é a gente determinar aí, né, esses micro-organismos aí indicadores, tá? Por ser mais barato, né, por eles indicarem, né, a presença, né, de micro-organismos patogênicos, por eles estarem, né, em maior quantidade, né, então a análise é mais fácil, né? Então tem aí alguns motivos, né, para a gente realizar, né, a análise né, desses micro-organismos e não fazer uma varredura de todos os micro-organismos patogênicos que possam aí, né, existir aí numa amostra de água, tá bom? Então, bom, falado aí desses micro-organismos, né, que a gente analisa muito, né, em amostra de água, né, eu vou falar para vocês um pouquinho de uma técnica, né? Existem várias técnicas para a gente, né, realizar a análise desses micro-organismos numa amostra de água, tá? A que a gente utiliza mais no laboratório, né, é esse chamado método Collier, tá?
Esse método Coliler, eu vou mostrar para vocês o passo a passo nos próximos slides, mas a gente tem um meio de cultivo, né, que tem lá algumas substâncias específicas que vai, por exemplo, né, na presença dos coliformes totais, vai alterar uma cor, tá? Na presença da E. coli, né, da Escherichia coli, vai emitir fluorescência quando excitado, né, numa radiação ultravioleta, tá? Então, a gente vai conseguir visualizar alguma mudança ali, tá? No meio do teste, né, na solução ali do teste, né? E vai, né? E aí a gente vai conseguir chegar ali, né? Ao número, né, de Escherichia coli na amostra de água, ao número de coliformes termotolerantes na amostra de água, tá? Então a gente usa esse método Coliler. O que a gente usa lá no laboratório, né, é o Coliler de 24 horas, né? E aí, mais para frente, eu vou mostrar para vocês que nesse teste a gente tem uma cartela, né? Onde a gente insere a solução, né? Essa cartela que a gente utiliza lá, né? A gente tem 97 poços que a gente chama, né? 49 grandes e 48 pequenos, né? Então são 97 poços no total, né? Ou casulos, né? Aqui eu coloquei casulos, né? 97 poços ou casulos, 49 grandes, 48 pequenos, né? A contagem máxima, né, nesse teste aqui, sem fazer diluição, né, é de 2.419,6, número mais provável por 100 ml. Tá? Então, o teste que a gente utiliza lá no laboratório é esse daqui. Tá? A incubação eu posso fazer em duas temperaturas diferentes. Né? E aí depende do objetivo, do nosso objetivo. Né? Então, se eu uso esse teste aqui, com uma temperatura de incubação de 35 graus Celsius, mais ou menos 0,5, né? A gente está analisando, né? Nesse procedimento, usando essa temperatura de incubação, a gente vai conseguir analisar coliformes totais e Escherichia coli. Né? A gente vai conseguir analisar diretamente, né, esses dois grupos aqui de micro-organismos. Tá? Se a gente usa uma temperatura de incubação mais alta, aí a gente vai estar analisando coliformes termotolerantes e E. coli, tá? Aí vai depender aí do seu objetivo, né? Se o objetivo é mais verificar ali, né, se uma água, a gente tratou a água de um rio para torná-la potável, será que o tratamento está sendo feito de maneira eficiente? Aí a gente utiliza mais esse aqui, o coliformes totais e E. coli. Às vezes nem precisa usar cartela, né? É só a mudança de cor ali, a gente já sabe se tem ou se não tem, e já é o suficiente, né? Porque para água potável, por exemplo, a gente não pode ter coliformes totais e nem pode ter coli, tá? Então a gente faz às vezes um teste só de ausência e presença, sem nem usar a cartela, né? Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas se a gente precisa, por algum motivo, fazer uma contagem, né? O teste não é só ausência e presença, né, dos micro-organismos, aí eu uso essa temperatura de incubação e aí analiso esses dois aqui. Né? Se o meu objetivo é mais verificar, né, o quão impactado está uma lagoa, né? Uma lagoa, aqui da região tem uma lagoa chamada Lagoa de Gruçaí, né? Eu quero ver se ela está boa aí para tomar banho, né, de balneabilidade, né? Aí o mais indicado é a gente fazer o teste aqui, né, de coliformes termotolerantes e E. coli, tá? Que esses micro-organismos aqui vão indicar, né, se está apto, né? Aí tem lá, né, as normas aí da legislação, né, que é a CONAMA 274, né? Bom, então aí depende do objetivo. Se eu uso essa temperatura, eu estou analisando direto esses dois grupos de micro-organismos. Se eu uso essa temperatura de incubação, aí eu estou avaliando esses dois grupos aqui de micro-organismos. A temperatura é mais alta, né? Aí eu vou ter lá os coliformes termotolerantes, né? Aí eu vou ter, né, os coliformes termotolerantes, né, sobrevivendo àquela situação ali de temperatura mais alta, e por isso que a gente deve chamar, né, termotolerantes, né? Dentro desses termotolerantes, todas são exclusivamente fecais, de origem fecal? Não. Tá? Então, por isso que a gente não deve chamar coliformes fecais. O ideal é a gente chamar coliformes termotolerantes, né?
e a E. coli, que é exclusivo aí de origem fecal, né? A E. coli, que aí é de origem, né, exclusivamente fecal, ou de animal, ser humano, né? Animal de maneira geral, né? Animal de sangue quente, né? Porque a gente também é animal, né? Bom, então aqui, como é que é o passo a passo, né? Só para vocês terem uma noção aí de como que a gente faz esse teste no laboratório, né? Então imagine que eu queira analisar coliformes totais e Escherichia coli por esse método Coliler, tá? Então eu coleto, né, uma amostra de água de 100 ml em frasco estéreo. Então aqui tá, fui lá, esse aqui é o frasco. Imagina que eu quero avaliar, né, esses parâmetros lá no Rio Paraíba do Sul. Eu fui lá, levei esse frasco estéreo, né? Ou eu comprei ele já estéreo, né? Ou então lá no laboratório a gente autoclava, a gente usa as técnicas, né, de esterilização, né? Então eu levei lá e coletei uma amostra da água do Rio Paraíba do Sul, com todos os cuidados, né, para a gente não ficar metendo a mão na boca do frasco, né, porque o frasco está estéreo, né, então ele não pode ter contato, né, com a minha mão, por exemplo, né, ele tem que ter contato com a água que eu estou querendo analisar, né, tem que tomar cuidado para a gente não contaminar a amostra, né, no próprio procedimento, né, de amostragem, né. Mas eu fui lá, coletei essa amostra aqui, aí cheguei no laboratório, né, tem um tempo de no máximo 24 horas para você fazer, né, essa adição aqui, tá? Mas geralmente a gente faz muito mais rápido que isso, tá? É coisa de algumas horas, tá? E então chegou o frasco lá no laboratório, eu tenho o chamado o reagente aqui de Coliler, tá vendo? Aí eu abro o reagente e coloco aqui dentro do frasco, né? Coloco dentro do frasco. Fecho o frasco, agito, aí a gente agita, né? Esse reagente Coliler, ele tem lá um meio de cultivo, né? Alguns nutrientes ali para os micro-organismos crescerem, né? E tem lá algumas substâncias específicas, como eu já falei, né? Que vai proporcionar alguma mudança ali na solução, né? Nessa solução aqui ao longo do tempo, tá? Então eu coloquei o reagente Coliler ali, agitei, dissolvi, e aí a gente vai botar na cartela. Ó. A cartela é isso aqui, ó. Isso aqui que eu chamo de cartela. Tá aqui, ó. A pessoa tá com a cartela na mão. Ela abre a cartela assim, ó. Ela abre a cartela e adiciona a solução, a sua amostra, né? Já com o reagente de Coliler, tá? Aí depois a gente sela a cartela. A gente passa por esse aparato aqui, né? Que é uma seladora, né? É uma seladora. Aí ele vai fechar a cartela, né? A sua solução vai ficar ali dentro. Sua amostra, né? Junto com o reagente Coliler dissolvido, vai ficar dentro da cartela aqui, tá? Fica dentro da cartela. Nesse caso aqui que eu estou analisando coliformes totais e Escherichia coli, vai ficar na estufa por 35 graus Celsius por 24 horas. Então vai ficar essa temperatura por 24 horas, tá? Depois de 24 horas, os casulos que ficarem, se ficar amarelo, algum casulo é porque tem coliformes totais, tá? E aí, com os números de casulos grandes e pequenos que ficaram amarelos, a gente vai ter uma estimativa aí do número mais provável de coliformes totais na amostra, tá? Então, o amarelo, nessa temperatura de incubação, né? A mudança aqui de incolor ou a cor, né, da sua amostra de água, né? Para amarelo, né? Indica, né? Mostra a presença de coliformes totais nessa amostra que a gente está analisando. E aí, a gente vai pegar a mesma cartela, essa mesma cartela aqui, a gente vai colocar numa câmara de UV que a gente chama, tá? A gente coloca numa câmara de UV e acende uma luz UV. A gente não está em contato direto com essa luz UV, né? E aí, se tiver Escherichia coli na amostra, né, a gente vai ver uma fluorescência, uma emissão de radiação, tá? A luz UV chega aqui, né, interage com a substância que foi formada aqui, se tiver Escherichia coli na sua amostra, e aí observa uma emissão de radiação, tá? A gente observa, né, que está luminoso, como mostra aqui, né? Tem alguns aqui, ó, que estão emitindo fluorescência aqui. Então, essa emissão de fluorescência vai te mostrar que tem Escherichia coli na sua amostra. E aí, o número de casulos, né, que ficaram aí, né, fluorescentes, né, a gente conta, né,
e chega à conclusão lá do número mais provável de Escherichia coli na sua amostra, tá? Então, nessa temperatura aqui, pelo teste, a gente faz diretamente coliformes totais e Escherichia coli. Coliformes totais, a gente vê o amarelo. Escherichia coli, a gente vê a emissão de fluorescência. A gente vê a emissão de fluorescência depois que a gente excita, né, a cartela lá com uma luz UV, tá? A gente tem como estimar, né, mesmo fazendo diretamente pelo teste coliformes totais e Escherichia coli, né, a gente tem como estimar quantos de coliformes termotolerantes a gente tem na nossa amostra? Né? Sim, tá? Segundo a CETESB, se eu multiplicar lá a quantidade de E. coli por 1,25, a gente vai chegar a uma estimativa dos coliformes termotolerantes, tá? A gente vai chegar a uma estimativa aí dos coliformes termotolerantes, tá? Mas de maneira direta pelo teste, a gente está fazendo coliformes totais e Escherichia coli, isso aqui é só uma estimativa, tá bom? Bom, e se eu quiser analisar coliformes termotolerantes e Escherichia coli, qual é a diferença? A temperatura de incubação. A temperatura de incubação mais alta vai fazer com que, né, dos coliformes totais, só os termotolerantes sobrevivam ali no meio, tá? Então, agora, com essa temperatura, o amarelo vai te indicar os coliformes termotolerantes. A fluorescência vai continuar te indicando lá, né, a presença, né, e também a contagem, né, da Escherichia coli. Lembrando que a Escherichia coli, né, está dentro do grupo de coliformes termotolerantes, mas é um micro-organismo ali de origem, né, exclusivamente fecal, tá? Exclusivamente fecal, bom? Bom, aqui rapidinho, por que que isso acontece, né? Isso aqui é uma parte mais química, eu só vou falar aí, eu sei que tem várias formações, né? Mas por que que isso acontece, né? Por que que quando eu tenho coliformes totais na minha amostra ou termotolerantes, né? Dependendo da temperatura de incubação, o meio fica amarelo, né? Por que que o meio fica amarelo, né? Por que a solução lá, a minha amostra, mais o reagente colilé, depois de 24 horas fica amarelo? Por que que quando eu tenho E. coli, né, eu coloco a cartela em contato com a luz UV e eu observo, né, o fenômeno da fluorescência, que é uma emissão de radiação, tá? Por que que isso acontece, né? Naquele reagente, né, que a gente adiciona à amostra, né, como eu falei, tem ali alguns nutrientes para que os micro-organismos cresçam, mas tem algumas substâncias específicas, né, que esses micro-organismos podem metabolizar, né? Então, uma delas é essa substância aqui, ó, isso aqui é uma estrutura química aqui, tá? Então, eu tenho essa substância lá no reagente, né? Entre várias substâncias que eu tenho lá, eu tenho essa substância aqui, tá? Essa substância aqui deu o apelido aqui de ONPG, né? É o orto, nitrofenil, isso tudo aqui, tá? Esse ONPG é essa substância aqui. Se eu tenho coliformes, né? Se eu tenho coliformes na minha amostra de água, né? Esses coliformes são capazes de quebrar essa molécula aqui. Eles vão quebrar, tem lá uma enzima específica nesses coliformes que quebra essa molécula aqui nessa região aqui, ó, e vai formar essa e vai liberar essa substância no meio, né? O paranitrofenol, né? Ortonitrofenol, perdão. Tá aqui, ó, ortonitrofenol. Então, vai formar essa substância aqui. Essa substância aqui é amarela, tá? Então, por isso, né, o reagente tem essa substância aqui. Tem coliformes, o coliforme quebra essa molécula e libera essa daqui, que é amarela no meio, tá? Da mesma forma, né, o reagente tem essa substância aqui, que eu apelidei de MUG, né? E que tem todo esse nome aqui, tá? Esse MUG aqui é essa substância aqui, que é essa substância aqui, olha. Aí, se eu tenho E. coli na minha amostra de água, a E. coli vai vir, vai quebrar essa molécula aqui, olha, vai quebrar essa molécula aqui, e aí vai liberar no meio essa substância aqui. E quando a gente excita essa substância aqui com a radiação UV, ela emite fluorescência, tá? Então, por isso que o meu meio, né, minha solução lá que eu preparei, né, o que eu estou chamando de solução? A minha amostra de água mais esse reagente colilé, tá?
Por isso que fica fluorescente, né? Se tiver coli, vai ficar fluorescente. E se tiver coliformes, né, de forma geral, né, vai ficar amarelo. Se a temperatura de incubação for baixa, são os coliformes totais que estão fazendo, né, essa modificação, né, essa quebra. Tá? Se eu usei uma temperatura mais alta, aí são os coliformes termotolerantes, né, que vão fazer essa quebra e vai ficar amarelo, tá bom? E vai ficar amarelo. Então, por conta disso que a gente tem as modificações lá no meio, tá? Bom, aqui rapidinho, né? Isso aqui é uma tabela, né, como eu falei para vocês, né? Com o número de casulos, né, que ficaram, né, amarelos, por exemplo, né? Lembrando que a técnica que a gente utiliza lá no laboratório, a cartela que a gente utiliza, tem casulos grandes e pequenos, tá? Aí a gente verifica lá, quais ficaram amarelos, quantos grandes ficaram amarelos, quantos pequenos ficaram amarelos. Aí a gente vai e compara aqui nessa tabela aqui. Então aqui tem poços pequenos, né, small wells, né? Aqui tem os poços pequenos. Aí a gente vai observar aqui. E aqui estão os grandes, tá? Então, digamos lá, 2 ficaram amarelo pequenos e 2 grandes. Aí eu venho aqui, então, ó, 4,7 aproximadamente. Eu não estou conseguindo enxergar muito bem, que fica meio pequenininho na apresentação, mas é por volta de 4. Então, 2 pequenos e 2 grandes ficaram amarelo. Usei a temperatura de incubação mais baixa. Aí dá 4 mais ou menos, número mais provável de coliformes totais por 100 ml de amostra. Tá? Então, é dessa forma que a gente consegue, né, chegar ao número, né, um número mais provável desses micro-organismos por essa técnica. Tá? Por essa técnica. Aí tem um lado da tabela, aqui tem o outro lado da tabela, né, porque aí são 48 pequenos, né? Aí tem até o 48 aqui, aí você vai comparando, tá bom? Bom, aqui rapidinho, né, uma amostra real que a gente fez lá no laboratório, tá? Então, isso aqui eram 2 nascentes, né? Então, isso aqui é o resultado do teste para uma nascente, isso aqui é o resultado do teste para outra nascente, tá? Então, aqui é o resultado para 2 nascentes, né? Então, chegou lá, a gente pegou a amostra de 2 nascentes diferentes, chegou lá no laboratório, a gente foi lá, adicionou o reagente Polilé, colocou na cartela, a cartela é isso aqui, tá, gente? A cartela é isso aqui. Aí a gente adicionou na cartela, selamos a cartela, deixamos na estufa por 24 horas. Nesse caso aqui, a gente estava analisando coliformes totais e Escherichia coli. Então, a gente deixou a temperatura de 35 graus Celsius. No dia seguinte, a gente foi lá fazer a leitura, que a gente chama. Para essa nascente aqui, está tudo amarelo. Os poços grandes, esses aqui são os poços grandes. A gente conta até esse poço grande aqui, esse maior aqui. Tá? Então, são 49, né, grandes, e aí são 48 pequenos. Tá? Aí, aqui, para essa nascente, a gente chegou a 49 grandes positivos e 48 pequenos positivos. Aí a gente vai lá na tabela lá e compara, né? Vê lá, 49 grandes, 48 pequenos. Quanto que dá? Maior que 2.419,6, número mais provável por 100 ml. Tá? Então, tem mais que 2.419,6, número mais provável por 100 ml de coliformes totais, essa nascente aqui. Tá? Essa nascente aqui, aí, tá vendo? Nada ficou amarelo, né? Aí você compara lá na tabela, né? Significa que, né, é menor que 1. Menor que 1 é porque o limite de detecção da técnica é 1, né? Então a gente diz que é menor que 1, tá? Mas não tem, né? Não tem coliformes totais lá, tá? Nessa nascente aqui, nessa daqui, né? Tem bastante, né? Maior que 2.419, tá bom? Aí a gente vai lá e coloca essa mesma cartela aqui, que ficou amarelo, que a gente está olhando, né? Isso aqui a gente está observando a olho nu, né? Ficou amarelo, foi lá e contou. Aí a gente pega essa mesma cartela aqui, essas mesmas cartelas, e coloca numa câmara de UV, ó. Só para vocês... Como é que é essa câmara de UV? Eu não entendo. Ó, tem uma lâmpada aqui, ó, que a gente liga aqui, a gente coloca essa cartela aqui dentro, né? E aí
e observa aqui por esse óculos aqui, tá? Eu não... Agora fugiu da cabeça o comprimento de onda específico, né? Qual é o comprimento de onda específico para essa determinação, qual é o comprimento de onda que a gente utiliza de UV, tá? Mas é um comprimento de onda que a gente não pode ter contato direto com os nossos olhos, né? Porque a gente é sensível, né? A esse UV que a gente utiliza lá, tá? Então, aí por isso que a gente usa coloca aqui dentro e faz a leitura por esse óculos especial aqui, tá? Então, essa cartela aqui, ó, que tá tudo amarelo, né? A gente colocou lá. Então, isso aqui, gente, eu coloquei lá na câmera de UV que tem lá no laboratório, peguei o meu celular e tirei uma foto daqui de cima, né? Tirei uma foto aqui do óculos, né? Tirei uma foto do óculos lá para dentro da câmera de UV e a gente tem essa foto aqui, tá? Aqui estão os poços grandes, né? Eu tirei foto em separado para ficar mais fácil a gente visualizar, tá? Então, aqui estão os grandes, né? Aí, ó, só um que não apresentou fluorescência. Então, eu contei 48, né? De 49 poços grandes, eu contei 48, né? Positivos para E. coli, né? Fluorescência. Tá vendo a fluorescência aqui, ó? Observa que o que não ficou fluorescente para o que ficou fluorescente. E aqui são os pequenos. Os pequenos eu contei 15 fluorescentes, né? Então, eu fui contando aqui, 15 foram fluorescentes. Aí eu fui lá na tabela, aquela tabela que eu mostrei lá, 48 com 15, né? Aí tem que ver direitinho onde está o poço grande, onde está o poço pequeno, né? O small está em cima, né? Small está em cima e o grande está aqui do lado aqui, né? O big, né? Então, contei 48 grandes, 15 pequenos, fiz lá a relação 15 com 48 e deu 218,7 número mais provável por 100 ml, né, de E. coli, tá? Para aquela nascente lá, né, que teve um monte de coliformes totais e tem E. coli, né? Essa água não pode ser consumida, né? Não pode, né, ser utilizada para consumo humano, né? Pelo menos tem que ter um tratamento aí com, né, uma cloração, uma desinfecção, né? Só que se está apresentando E. coli, gente, é porque está tendo contato ali, né? Pode estar tendo contato com esgoto sanitário, né? Com esgoto doméstico, né? Então, é bom observar por que aquilo ali está acontecendo. Ou, né, com fezes de animais, né? Às vezes está numa nascente, né? Tem todo um esquema de proteção, né, para as nascentes, né? Os animais não podem estar próximos, né? Tem que ter uma vegetação, né? Tem uma legislação específica para isso, né? Às vezes a gente chega para a coleta e tem lá os boi bebendo água, né? O ideal é que isso não aconteça, tá? Porque pode estar contaminando ali, né? E aí, às vezes, né, a família, por exemplo, não pode estar consumindo uma água desse tipo aqui. Já essa nascente aqui, olha, também 0 e 0, menor que 1, né? Então, é uma nascente, né, que está mais protegida, né? Não está tendo contato aí com esgoto, nem com animais, né? Nem com fezes animais de sangue quente, tá bom? Bom, aqui depois eu vou passar essa apresentação para vocês, tá? E aqui tem um vídeo, né, que mostra o passo a passo, né, da realização desse teste no laboratório, tá? Então depois, se vocês tiverem curiosidade, né, para ver como é que é o teste, né, melhor assim um vídeo que mostra o passo a passo deles, né? Dele você pode clicar aqui, que aí você vai para um vídeo no YouTube, tá bom? E aqui, rapidamente, né, só para a gente finalizar essa parte, o Coliler tem 2 testes, né? Tem 2 testes que a gente usa no laboratório, esse aqui de 24 horas, que aí tem uma cartela, que é essa cartela aqui, ó, que eu já mostrei para vocês. Tem os casulos ou poços grandes e pequenos. E aí a gente chega a uma contagem até 2.419,6 número mais provável por 100 ml, tá? Então eu tenho um máximo maior. Existe uma outra cartela, que é um outro teste, né, que é similar, né, só que a cartela é um pouquinho diferente e o tempo de incubação é de 18 horas, tá? É essa cartela aqui. Aí a gente chega são só poços grandes, tá vendo? São 51, todos grandes, né? E aí o número máximo, né, a contagem máxima é de 200,5, o número mais provável por 100 ml, tá bom? Então a gente acaba usando essa daqui, que aí às vezes a gente quer comparar, né, a qualidade de água aí de 2 lagoas, né?
aí a gente quer fazer uma análise estatística às vezes, né? O ideal é que a gente chegue, né, a números maiores aí, né, de contagem, tá? Então, geralmente a gente usa esse teste lá, tá? Lembrando que, por exemplo, água potável, às vezes você não precisa nem utilizar as cartelas. Você nem precisa utilizar as cartelas, porque para a água ser potável, ela não pode ter nem coliforme total, nem E. coli, muito menos E. coli, tá? Então, às vezes, você só faz um teste de ausência e presença. Você fez o teste lá, você coloca aqui nos frascos grandes mesmo, colocou naquele frasco que a gente coletou a amostra. A gente coloca o reagente e coloca o frasco direto na estufa, por exemplo, tá? Aí, 24 horas depois, se não ficou amarelo, significa que está ausente, né? Se não ficou fluorescente, significa que a coli está ausente. Para água potável já é o suficiente, né? Porque tem que estar ausente. Se tiver presença, não importa se são 2 números mais provável, 3, 4, 5, né? Tem que estar ausente, tá? Então, às vezes, né? Para água potável, a gente utiliza só o frasco mesmo, para a gente ver se um tratamento, né, foi feito de maneira adequada para tornar a água potável, a gente utiliza só o frasco mesmo, né? A gente utiliza só o frasco mesmo. Isso é interessante porque a cartela é o mais caro, né? A cartela, esse teste todo aqui, por amostra, para a gente, né, lá da instituição, que a gente, não somos uma empresa, né? Então às vezes a gente não consegue comprar grandes quantidades. Uma empresa compra, às vezes, grande quantidade desse teste, né? Direto com o fabricante, né? Aí consegue pagar um pouco mais barato. Mas, atualmente, esse teste aqui, por amostra, cartela mais o reagente, está por volta aí de uns R$ 50 por amostra, tá? Só que a cartela é o mais caro. Se a gente compra só o reagente, isso aí cai para uns R$ 15, mais ou menos, né? Tudo bem que esses preços estão variando todo dia, né? Porque isso geralmente tem relação com dólar, né? Então, eu posso estar falando o valor hoje, daqui a 2 semanas já está um pouco diferente, tá bom? Bom, então eu falei aí, né, de alguns parâmetros de qualidade de água, né? Químicos, físicos, né? Biológicos, né? E aí, antes de falar dos índices, né, de qualidade de água, vou falar um pouquinho de um resultado, de alguns resultados de um trabalho que a gente realizou lá no laboratório, tá? Onde a gente analisou aí alguns parâmetros de qualidade de água no chamado Ribeirão Varriçai. Varriçai é um município, né, do estado do Rio de Janeiro, né, que fica na região, né, noroeste fluminense, né? É uma cidade pequena, né, um município pequeno de por volta de 10 mil habitantes, né? Aí tem um ribeirão, um corpo hídrico, né, que passa aqui no meio aqui desse relevo aqui, ó, tem um relevo de um lado, um relevo do outro, a gente chama de ribeirão, né? Então aqui, né, não dá para ver muito bem não, mas aqui no meio passa ali um corpo hídrico, né, que é o chamado Ribeirão Varriçai, né? Ele tem aqui na sua nascente, né? As suas nascentes estão mais aqui próximos aqui a uma área mais rural, tá? E aqui a gente tem o centro da cidade, né? Aí esse ribeirão vem passando aqui aí chega aqui no centro da cidade, tá? A gente coletou a amostra aqui, aqui, aqui e aqui, ó. Aqui depois que passou pelo centro da cidade, tá vendo? Então são esses 4 pontos aqui que a gente coletou amostras, né? Então aqui está um amarelinho, né? Aqui e aqui, são 4 pontos. Aqui o ponto 1, aqui o ponto 2, aqui o ponto 3, aqui o ponto 4. Esse ribeirão, ele não tem Alguém quer fazer uma pergunta? Acho que abriu o som. Fica à vontade. Se quiser fazer pergunta ao longo da apresentação, não tem problema não, tá bom? Mas aí a gente fez a análise desses 4 pontos aqui, tá? Então aqui é o ponto 1, aqui o ponto 2, aqui o ponto 3, aqui o ponto 4. Professor, só um minutinho. Pila, seu microfone está aberto. Pronto. Tranquilo. Se quiser fazer alguma pergunta também, fica à vontade, tá bom? Às vezes a gente abre sem querer, né? Mas enfim. Então aqui são 4 pontos, né? 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o ponto que passa pelo centro da cidade. É esse ponto aqui, tá vendo? Né?
Olha o aspecto dele aqui, já visualmente ele já está diferente dos demais, tá vendo? Ele é uma cidade, né, pequena, né, que ainda não tem aí um tratamento aí, né, adequado aí, né, de esgoto, né, como grande parte das cidades ainda, né, está avançando, né, o Brasil tem avançado nessa parte, mas ainda, né, temos que avançar mais, né, mas e esse ponto aqui, né, já passou ali pelo centro da cidade, né? Então vamos ver aqui alguns resultados, né? A gente fez mais análises, né? Só que eu vou mostrar para vocês salinidade, oxigênio dissolvido, DBO e Escherichia coli, tá? DBO lembra que é a matéria orgânica, né? Indica lá, né? A matéria orgânica biodegradável. Nesse projeto a gente fez 3 saídas, ó, saída 1, né? Essas saídas, né, a gente analisou amostras nesse dia, saída 1, nesse dia, saída 2 e nesse dia, saída 3. Todos os dados de 2016, tá vendo? E aí a gente analisou nesses 4 pontos. Nesse dia aqui, a gente coletou a amostra naqueles 4 pontos que eu mostrei no slide anterior, tá? E aí todo dia, né, toda saída aqui a gente fez nos 4 pontos, tá? Então aqui estão os resultados aqui, né, para essas análises nessa saída, tá vendo? Então, infelizmente, aqui alguns dias o oxímetro lá do laboratório não estava funcionando muito bem, que o oxigênio dissolvido também é uma análise muito importante, tá? Em alguns dias, ó, a gente não conseguiu analisar porque o equipamento não estava funcionando. Mas, enfim, a gente observa aqui no ponto 4, olha só como é que o ponto 4 ele se diferencia dos demais, tá vendo? Escherichia coli bem alto, tá vendo? A DBO também bastante elevada, frente aos outros, ó, aqui, ó, 3, 194, tá? Ou seja, uma demanda bioquímica de oxigênio alta, né? Já associado aí a uma contaminação aí por esgoto, né? Uma contaminação por esgoto. Observem também, né, que alguns pontos, o ponto 2 também tem E. coli alta, tá vendo? Ó, mais de 2.419,6, tá? A DBO é baixa, a DBO é baixa, a salinidade é baixa. Aqui também, olha, aqui é alto, né, a E. coli nesse ponto 2, né, mas a DBO é baixa, né? O oxigênio dissolvido é parecido aqui, nessa saída 3, o oxímetro está funcionando. Então, a gente observa que essa concentração de oxigênio dissolvido, essas 3, estão parecidas. Agora, essa última aqui está bem mais baixa, né? Então, a gente observa, primeiro, essa diferença grande no ponto 4. No ponto 2, o único parâmetro que está elevado é E. coli. Provavelmente, o que está acontecendo nesse ponto 2? Né? É uma grande contaminação por esgoto sanitário, por esgoto doméstico? Não. Provavelmente tem animais aqui próximo a esse ponto 2 aqui, tá? Que eles acabam elevando, né, esse parâmetro aqui, tá? Mas dependendo da quantidade, né, de fezes, né, que está chegando ali ao corpo hídrico, não chega a aumentar muito a DBO, tá? Isso vai depender da quantidade, tem que ser uma quantidade bastante grande para você também começar a aumentar a DBO também, tá vendo? Então, provavelmente aqui a essa E. coli alta, no ponto 2, mesmo sendo próximo lá mais próximo à nascente, mais próximo à área rural, né, da cidade, né, provavelmente é por conta aí de alguns animais, né, que estão, né, próximos ali, né, a esse corpo hídrico, tá? Mas o que chama bastante atenção é esse ponto 4 aqui, ó, ponto 4, olha, saída 1, ponto 4 na saída 2, ponto 4 na saída 3, tá? A gente observa nas análises que esse ponto ele está bem impactado, né, que ele está tendo contato direto aí com um esgoto não tratado, né? Isso a gente observa na coleta, a gente observa um monte de cano, né, caindo, né, esgoto direto lá para esse corpo hídrico, tá vendo? Então, as análises dão essas informações para a gente, né? Fornecem essas informações para a gente. Bom, falar um pouquinho aqui do... isso aqui foi esse trabalho que originou esse artigo aqui, né? Teve uma parte de educação também, a gente mostrou para os alunos da escola, né, os resultados das análises, né? Então, a gente foi lá, analisou, depois a gente fez o trabalho com os alunos, né? Esse ribeirão, parte da água, né, que eles consomem, né, que os habitantes dessa cidade consomem, vem desse ribeirão,
a SEDAI trata, lá é SEDAI, né? Não privatizou, né, ainda, né? E trata, né, para distribuir para a população, né? Então é um corpo hídrico importante, né? Mesmo que a quantidade de água não seja muito grande, né? É um corpo hídrico importante para a cidade, né? Aí a gente vai na escola e discute lá, né, com os alunos. A primeira coisa que eles falam é assim: o que vocês acham que tem que fazer com o Ribeirão? Tampar. Tipo assim, não é não jogar esgoto, não, é tampar. Tipo. Aí a gente mostra, não, mas olha, ele é importante para vocês, né? Ele está aqui já há muito tempo, né? A gente tem que, né? Então a gente fez um trabalho de sensibilização lá com eles também, tá bom? Bom, falar um pouquinho dos índices rapidinho, né? São dois que são mais utilizados, né? Por isso que eu escolhi, né? Para mostrar para vocês. Tem o chamado índice do estado trófico, né? O chamado de IET, né? Que tem relação, né, com o grau de eutrofização do corpo hídrico, né? Então, aqui tem um resumo aqui do processo de eutrofização, tanto por meio de figura, quanto por um passo a passo aqui, tá? Então, o que acontece, né? Por algum motivo, tem um aumento de nutrientes num corpo hídrico, né? Aqui, né? Despejo de fertilizante, né? Fertilizante, né? Tem muito nitrogênio, fósforo, né? Que são nutrientes, né? Limitantes para o crescimento de algumas algas, né? Em corpos hídricos, tá? Macrófitas também, né? Esgoto sanitário também pode levar esses nutrientes por corpo hídrico, né? Então a gente tem um aumento de nutrientes, né? Principalmente nitrogênio e fósforo. Aí a gente começa a ter um crescimento de algas, né, e macrófitas, né, exagerado, né? Parte, né, desses vegetais aqui eles começam, né, a morrer, né? Eles vão crescendo, alguns morrem, né? Aí quando eles morrem, né, o que acontece? Começa a ter uma decomposição dessa matéria vegetal, desse vegetal morto, né? Essa decomposição é feita por micro-organismos, né, que consomem oxigênio, né? Consomem oxigênio, e aí começa a faltar oxigênio no meio, o oxigênio dissolvido no meio começa a cair muito, né? E aí você começa a ter morte de peixes e outros seres vivos, né? Então esse é um resumo aí do processo de eutrofização, né? Claro que também tem outros impactos, né? O crescimento de muitas algas aqui no meio, né, começa a dificultar a fotossíntese, né, de alguns vegetais ali no corpo hídrico, né, porque começa, né, a diminuir, né, a passagem da luz, né? Então tem outros problemas ali relacionados ao à problemática da eutrofização, tá? Mas isso aqui é um resumo, né? Desse problema, né? Então está relacionado bastante ali ao nitrogênio, principalmente ali ao fósforo, né? Principalmente ao fósforo, né? Então o que acontece, né? Esse índice, né, do estado trófico, né? Ele leva em consideração tanto o fósforo, né, a quantidade de fósforo, né, presente ali no corpo hídrico, quanto também a presença aí da chamada clorofila, né? Clorofila A, né? A clorofila está associada a esses vegetais que começam a crescer em grande quantidade, né? Então, o fósforo é uma causa, né? O fósforo, né, ele pega a informação da causa, né? Enquanto a clorofila, né, que aqui está abreviando por Cl, né, é a consequência, né? Começa a crescer muitas algas, macrófitas, né? E aí meio começa a ter muita clorofila, o corpo hídrico começa a ter clorofila, né? Porque aí, né, esses vegetais começam, né, a morrer, né? E aí você começa a ter muita clorofila ali no corpo hídrico, né? Então tem algumas equações, né, que você, né, para você chegar ao resultado, você precisa aqui, né, da concentração, por exemplo, aqui de clorofila, né, A em microgramas por litro, né, e aqui o P é o fósforo em microgramas por litro, tá? Em ambientes lóticos, né, rios, por exemplo, né, você usa essas equações aqui. Em ambientes lênticos, né, que não tem uma movimentação de água, né, muito grande, né, você usa essas equações aqui, tá? E aí você pode fazer uma análise tanto usando só o IET para clorofila,
como só o IET para o fósforo, mas o ideal é que você faça uma média entre os dois, que o IET, o índice de estado trófico que você utilize para analisar o grau de trofia daquele corpo hídrico, seja uma média dos dois, né? Uma média simples, né? O IET do fósforo mais o IET da clorofila dividido por 2, tá? Aí você vai obter lá um resultado que, dependendo do resultado, né? Se for menor ou igual a 47, aí a gente diz que é um ambiente ultra-oligotrófico, né? Há corpos d'água limpos, de produtividade muito baixa, concentrações insignificantes de nutrientes que não acarretam em prejuízo aos usos da água, tá? Então, ele te dá um cálculo que você faz, né? Para ter uma ideia do chamado grau de trofia ali do ambiente, tá? Então, aqui você tem ambientes, né, menos impactados, né, de menor ou igual a 47, e aqui você começa a ter ambientes mais impactados, maior do que 67, né, o IET lá que você calculou, tá? Aqui, por exemplo, já é um ambiente chamado de hipereutrófico, corpos d'água afetados significativamente pelas elevadas concentrações de matéria orgânica, tá? Então, é um índice que a gente utiliza, a gente não é um único parâmetro, né? A gente utiliza lá o fósforo e a clorofila, né? Por isso que a gente chama aí de índice, né? A gente não usa um único parâmetro isolado. Um outro, né, índice muito utilizado é o chamado índice de qualidade de água. Tá? Esse é até mais utilizado do que o chamado de IET, né? O índice do estado trófico, né? Esse índice de qualidade de água, né, ele é amplamente utilizado pela INEA, pela CETESB, pela ANA, tá? É um índice, né, que a gente utiliza para calculá-lo, né? Para calcular esse índice, a gente utiliza 9 parâmetros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses 9 parâmetros aqui, tá? Ele foi criado inicialmente na década de 70, né? No século passado, né? Por uma fundação, né? Dos Estados Unidos, né? Ligado a essa parte aí, né? Sanitária dos Estados Unidos, tá? É um índice principalmente associado à contaminação por esgoto sanitário, nutrientes e sólidos, né? Então, ele te dá uma informação, né, principalmente, né, relacionado com a qualidade frente a essas contaminações aqui, né, por esgoto sanitário, por nutrientes e por sólidos, tá? Por quê? O que acontece? Fiz análise de QA de um ambiente, né? Deu 100%, qualidade ótima, né? Eu garanto que a qualidade dele realmente é ótima, né? Não necessariamente, né? Às vezes tem alguma substância ali que a gente não está analisando, que não faz parte do índice, tá? Às vezes um fármaco, um agrotóxico, né? Por algum motivo ali está numa quantidade grande e a pessoa pode ter problemas seríssimos ao entrar em contato com aquela água, tá? Então, esse daqui é um índice, né, que por conta dos parâmetros que são utilizados, a qualidade, né, está relacionado, né, a uma contaminação por esgoto sanitário, nutrientes e sólidos, né? Se eu tenho uma qualidade elevada, significa que eu tenho lá nutrientes estão em baixas quantidades, não tem um elevado contato com esgoto sanitário, né? Também você não tem uma turbidez muito elevada, né, naquela água, tá? É um índice, como eu já falei, muito utilizado no Brasil, porém com algumas modificações ao índice original, tá? O índice original utilizava esses 9 parâmetros aqui, tá? Esses 9 parâmetros aqui, oxigênio dissolvido, termotolerantes, né? Esses que aparecem aqui. O inicialmente, né, utilizado aqui, esse parâmetro utilizado assim, no índice inicial, né, inicialmente proposto, foi o nitrato. No Brasil, utiliza-se muito o nitrogênio total. Tá? Na maioria dos casos, né, a CETESB, a ANA, a Agência Nacional de Águas, vai estar utilizando o nitrogênio total, tá? Ao invés do nitrato. Tá? Mas as informações que trazem são parecidas. Tá? Tem essa pequena modificação em relação, né, ao que foi proposto, né, inicialmente. Tá? Bom, para calcular, como é que eu calculo, né, como é que eu determino esse índice de qualidade de água? Tá? Primeiro eu vou usar essas fórmulas aqui, ou essa,
ou essa daqui, tá? Essas fórmulas, se vocês observarem, vamos olhar o somatório, a fórmula, o IKEA usando o somatório, tá? Ele tem um chamado WI, que é o peso de cada parâmetro. Cada parâmetro tem um peso, né? Então, o oxigênio dissolvido, por exemplo, tem um peso de 0,17. O termotolerante, coliformes termotolerantes, né, tem um peso de 0,15. Então, todos esses parâmetros têm um peso que vai entrar aqui, ó, o WI, né? Então, para o OD vai ser 0,17. Coliforme termotolerante vai entrar 0,15 aqui. E tem um QI também. Tá? O que é esse QI aqui? É a qualidade para aquele parâmetro. Tá? Então, eu peguei um exemplo específico aqui. No caso aqui está o fósforo. Né? Como é que eu chego na qualidade do fósforo, né? Para aquela amostra de água que eu estou analisando? Né? Então, eu fui lá, estou querendo analisar o IKEA na água do Rio Paraíba do Sul. Peguei lá uma amostra da água do Rio Paraíba do Sul e analisei fósforo. O fósforo total nessa amostra. Tá? Vou obter um valor de fósforo, não sei quantos miligramas por litro, né? 10 miligramas por litro, 3 miligramas por litro. Tá? Cheguei, digamos que eu analisei e deu 3 miligramas por litro. Aí eu vou vir na curva de qualidade para o fósforo, 3 miligramas por litro. Ó, 3 miligramas por litro está aqui, ó, vai me dar uma qualidade de 20. Aí eu vou pegar o 20 e vou colocar aqui no QI do fósforo 20. E o W do fósforo vai ser 0,10. Tá? Para todos esses parâmetros aqui, tem uma curva de qualidade. Né? Então, eu faço a análise no laboratório, chega um resultado, comparo com a curva, e aí, depois que eu comparo com a curva, eu vou colocar aqui. Né? E vou fazer isso para todos os parâmetros. Né? Aí, o somatório, eu vou fazer o WI do fósforo, vezes o QI do fósforo, mais o WI do oxigênio, mais o QI do oxigênio, e vou chegar num número que vai variar de 0 a 100. Tá? Vai variar de 0 a 100. Tá? Aí, dependendo do número que a gente negociou, aí a água vai ser classificada como ótima frente aos parâmetros, né, que estão nesse índice. Né? Ótima em relação ao quê? Em relação a não estar tendo contato com esgoto sanitário, não ter nutrientes em elevada quantidade, não ser uma água muito turva, tá? Então, ótima nesse sentido, tá? Aí, ótima, boa, aqui estão os números, né? Péssima, menor que 25, ruim, de 25 a 50, tá bom? Então, é assim que a gente determina esse índice de qualidade de água, tá? A gente pode usar a fórmula do somatório, ou a gente pode usar a fórmula do produtório. Tá? Produtório, aí aqui eu multiplico aqui, vou somando o W do oxigênio dissolvido vezes o Q do oxigênio dissolvido, mais o W do coliformes termotolerantes vezes o Q do coliformes termotolerantes. Então, eu pego essas duplas, multiplico e vou somando. Tá? Aqui no produtório a qualidade, tá vendo? É o Q do fósforo, por exemplo, elevado ao seu peso, vezes o Q do coliformes termotolerantes elevado ao peso. Tá? Também vou chegar a um número de 0 a 100. Tá? Aqui eu também chego a um número de 0 a 100. Tá? Aqui também eu vou chegar a um número de 0 a 100. Só que aqui, hoje em dia, o produtório é mais utilizado. Tá? Por que o produtório é mais utilizado? Se eu tiver algum parâmetro, digamos assim, né, no popular, se eu tiver algum parâmetro muito ruim, se eu tiver um coliforme termotolerante muito alto, tá? Às vezes aqui na fórmula do somatório, ele não impacta tanto no valor, tá? No valor do IKEA que a gente vai obter. Mas no produtório, a fórmula do produtório é mais sensível. Quando eu tenho um ou dois parâmetros muito ruins, né, a tendência é que, usando o produtório, questões da matemática, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui agora, acaba que quando eu uso o produtório, esse valor vai ser mais baixo, né, tende a ser mais baixo, ou seja, é mais sensível. Né? O IKEA do produtório ele é mais sensível. Então, geralmente, a ANA, a CETESB, né, vai usar a fórmula do produtório, tá? Ao invés do somatório, embora deem valor próximos, né?
mas dê em valores de 0 a 100, mas a gente tem uma pequena diferença, né, entre o resultado final. Geralmente aqui é sempre menor, tá? A gente usando o produtório é sempre menor, né? E a tendência é que seja mais diferente quando a gente tem algum parâmetro assim, muito ruim, uma coliforme termotolerante muito alto, ou um oxigênio dissolvido muito baixo, né? Aí tende a dar uma diferença maior entre essas duas formas de calcular, tá bom? Bom, falado como calcula, né, o IQA, né? Aí aqui um resultado de um projeto que a gente fez aqui no Rio Paraíba do Sul, né? Aqui a gente está na foz do Rio Paraíba do Sul, né? Aqui é o município de Campos de Goytacazes, onde eu moro, está aqui, olha. O Paraíba do Sul, né? O rio que nasce lá em São Paulo e passa aí por diversas cidades aí, tanto do Rio, como de São Paulo, como de Minas, né? Ele vai desaguar aqui, ó. Aqui está o Oceano Atlântico. Ele vai desaguar aqui entre São João da Barra e São Francisco do Itabapoana. Bom, então aqui é a foz do Rio Paraíba do Sul, quando ele encontra com o mar, tá vendo? Então a gente fez um trabalho onde a gente coletou aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, né? 6 pontos, né, que a gente coletou em 3 saídas diferentes. A gente fez 3 saídas. Nesse dia aqui, a gente fez a coleta de amostra nesse ponto, nesses vários pontos aqui, né? E aí a gente fez as análises lá para determinar o IQA, tá bom? E qual é uma grande diferença entre essas saídas aqui? A vazão do rio, tá? A vazão do rio, né? Na saída 1, 459 metros cúbicos por segundo. Então tem uma estação, né, que mede, né, a vazão do rio aqui no município de Campos de Goytacazes, né? É uma estação ligada à ANA, né? Tem no site, na Hidroweb, a gente consegue esses valores, né? Então, no dia da saída, a gente foi lá e viu a vazão, quanto que estava, né? Então, observe que tem uma diferença de vazão entre essas saídas, né? E aqui os resultados do IQA. A gente fez lá a análise dos 9 parâmetros, a gente comparou com as curvas e fez as contas, né? Então, para esses 6 pontos aqui, olha, na saída 1, ó, aqui são os resultados da saída 1, S1 aqui, aqui o resultado da saída 2, e aqui o resultado da saída 3, tá vendo? Então a gente observa que para esses pontos na foz do Rio Paraíba do Sul, né, o índice de qualidade de água variou de bom, né, a médio, né, de bom a médio, tá? A gente observa também que na saída de maior vazão, os valores de índice de qualidade de água foram piores. Isso pode acontecer, tá? Isso varia muito, né, de um ambiente para outro, mas quando a gente tem uma vazão mais alta, geralmente significa que a gente está num período de mais chuvas, né? Então as chuvas podem carregar, né, pode carregar poluentes, né, para dentro do rio, aumenta a turbidez, porque a gente sabe que a mata ciliar dos nossos rios, né, principalmente, né, esses aí que passam por várias cidades industrializadas, né, ou com agropecuária, por exemplo, não são adequadas, né? Então, quando chove, né, muitas partículas, muitos poluentes acabam no rio, né? Então a gente observa que para esse corpo hídrico, né, uma vazão mais alta, né, está mostrando que a gente tem uma qualidade aqui mais baixa, né? Tá vendo que ó, médio, 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 4 médios, né? E só 2 bons, né? Aqui tinha um médio só e aqui tinha um médio médio só também na saída 1, tá vendo? Bom, então algumas informações que esses índices aí podem trazer para a gente, né? Bom, para finalizar, eu vou mostrar aqui, olha só, aqui o INEA também usa esse índice de qualidade de água, tá? Então aqui eu trouxe alguns dados, né, publicados pelo INEA, tem um site, né, onde eu peguei aqui embaixo aqui. Vou passar essa apresentação depois para vocês, né? Aí você, estou curioso para saber alguns outros valores, eu vou lá nesse site aqui e consigo, tá? Aqui eu peguei uma região hidrográfica, eu sei que é um curso, né, online, né? E a gente pode ter pessoas aí de diferentes localidades, né? Mas aqui eu peguei a região hidrográfica, né? O Vicente já deve ter falado um pouco disso com vocês, né? Que contempla aí o município de Itaboraí, né? Essa é a região hidrográfica 5, né? E tem um ponto aqui, ó, de um corpo hídrico, né,
esse ponto, esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui é de um corpo hídrico aí da região de Itaboraí, tá? Que o INEA faz algumas análises, né, de qualidade de água e calcula o IQA para esse ponto aqui, não só para esse, né? Tem esses vários pontos aqui nessa região hidrográfica 5 que contempla o município de Itaboraí. O município de Itaboraí está dentro dessa região hidrográfica, né? Então, esse ponto aqui é um corpo hídrico aí do município, né? É esse corpo hídrico aqui, ó, que vai aparecer aqui agora, né? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Itaboraí, tá vendo? Aí tá esse corpo hídrico aqui, né? Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para eu conseguir ler o Caceribu. Depois vocês me corrijam aí, né? Às vezes eu moro perto, né? Esse rio Caceribu aqui tem um ponto aqui que é no município de Itaboraí, que é aquele pontinho que eu mostrei para vocês, tá vendo? E aqui, deixa eu voltar aqui ao normal. E aqui está o índice de qualidade de água calculado pelo INEA em janeiro, numa coleta que foi feita em janeiro de 2019, aqui outra em maio, né? E aqui outubro e novembro, tá vendo? Ó? Então variou, né? De médio a boa aqui, né? Nesse momento aqui em outubro, né? De 2019 e em novembro para boa, né? Perdão, para médio de novo, né? Aqui o resultado médio. No site do INEA. Vocês me escutam direitinho? Eu recebi uma notificação aqui que a internet está com... Deu uma travada agora, né? Entendi. Mas a gente está bem já no final da apresentação. Parece que voltou. Porque essa plataforma eu consigo... Tem um sinal aqui que ele fica vermelho e eu sei que meu sinal não está muito bom. Mas voltou a ficar verde aqui. Melhorou, né? Melhorou. Então, mas enfim, eu já estava acabando também, né? Queria mostrar para vocês, né, essa região aí também do município de Itaboraí. Essas informações estão no site do INEA, né? Vira e mexe a gente consulta para algum trabalho científico, né? Tem também informação de praia, balneabilidade, né? No site do INEA, né? Em outro local, né, em outro link, né, mas também tem, tá? As análises são feitas nas praias também tem essas análises, tá bom? Bom, gente, então era isso aí que eu queria falar com vocês, né? Estou aberto aí a perguntas, hoje a gente acabou um pouco mais cedo, né? Mas é bom que aí se tiver pergunta, alguma coisa assim, eu posso voltar, tornar algum ponto mais claro, né, que não tenha ficado tão claro, né? Lembrando que é o próximo sábado, né? Tem uma saída de campo, a priori eu vou também. Vou estar lá na saída de campo, né? Também. Professor? Fica à vontade. Essa pergunta, boa noite. Boa noite. Eu trabalho aqui na Companhia de Saneamento do Ceará, e aí eu vejo o pessoal falando muito preocupado com relação a cianobactérias dos mananciais. Qual daqueles índices que pode demonstrar essas cianobactérias, sabe formar? Aqueles índices, diretamente nenhum deles, né? Você teria que fazer uma análise direta desse tipo de contaminação, né? Desse tipo de contaminação. Eu vejo o pessoal relacionando muito com o nível de eutrofização do manancial, né? Quanto mais concentrado, maior a possibilidade de existir as cianobactérias e tendo a presença dela, dependendo da concentração, é uma preocupação muito grande, porque ela é muito resistente, inclusive ao cloro, né? Então, eu não sou da área de química não, mas a gente
estar junto, trabalhando em conjunto e ver a preocupação do pessoal, sabe? Eu achei Entendi. interessante aí os índices, né? Tiago, posso completar? É Fred falando. Fica à vontade. O Danilo, a CETESB, ela evoluiu os índices dela, né, para outros índices que ela faz acumulando, né? Então, você tem o IQA, depois você tem o estado trófico, depois você tem uma série de outros índices, e um desses índices ele é focado exclusivamente no número de cianobactérias. Tá? Então, dá uma entradinha no site da CETESB, eles têm lá um índice, né, que vai olhar esse lado de nutrientes, de quantidade de parâmetros tóxicos, parâmetros organolépticos, né? Eles evoluíram muito, porque esse QA que o Tiago colocou aqui, né, foi aquele QA que veio lá dos Estados Unidos. E ele é voltado só para a questão da qualidade para abastecimento, ou seja, se eu tenho a água em condição de ser captada para ser tratada e depois distribuída, né? E aí depois o CETESB foi percebendo isso também, e aí ele tem hoje outros índices, né? Eu posso separar isso aqui, depois eu mando para o Vicente na aula que vem, ou até dar uma completada nessa questão dos índices, tá? E hoje a gente está trabalhando muito nessa questão de índice, Tiago, Uhum. as questões, utilizando o índice do Canadá, tá? Que é um índice mais palatável, né, da gente trabalhar, porque vocês viram aí, você trabalha com IKEA, né? Uhum. Você, se não tiver um dos 9 parâmetros, você não consegue calcular mais. E Isso. outra coisa, você também não consegue visualizar, por exemplo, a bacia como um todo. Você vê ponto a ponto, né? E esse índice do Canadá, do Conselho de Ministros, né, de Meio Ambiente do Canadá, a gente chama ele de IQACCME, da sigla em inglês. Ele permite você juntar várias estações, ele permite você perder, por exemplo, você falou lá, aqui eu não tinha o oxigênio, né? O meu medidor de Aham. oxigênio não estava funcionando. Nesse índice do Canadá, não tem problema você perder algumas amostras, né? Ele permite, por exemplo, você fazer o que você fez aqui, né? Eu fui lá 3 vezes, mas eu posso analisar, por exemplo, pesticida uma vez só, né? É uma fórmula bastante interessante, né? O INEA já está usando isso no sistema de monitoramento de praia, tá? Deles, já está usando esse índice. A Ana já está passando a usar esse índice também, né? E a gente tem trabalhado na UERJ, dentro do Profiágua, a gente tem trabalhado bastante com esse índice, né? Fazendo vários estudos em cima dele para ver justamente o peso das variações, né? Do número de amostragens, número de parâmetros. E ele é um índice bem interessante, porque se você vai, por exemplo, analisar um rio, que você conhece o uso do solo daquela região e é muito agrícola, né, você pode colocar parâmetros voltados para a área de agrícola, né? Você pode Entendi. botar lá um pesticida, um herbicida, né? Você pode focar mais naquele determinado uso. Então, hoje, a grande maioria dos trabalhos está justamente voltado para você determinar um mínimo de parâmetros associado a alguns tipos de uso, né? É claro que normalmente vai ficar E. coli para esgoto, né?
Mas na maioria dos lugares fica uma coisa complicada, porque o E. coli também vem de área de pasto, né? Uhum. De pecuária, né? De criação de porco, essa coisa também da E. coli. Então, não é só... e a gente tem que sempre ter essa visão, né, do uso e ocupação do solo, né? Isso. É um índice muito legal, com bastante flexibilidade, né? Acabou, um dos alunos nossos agora defendeu, acho que mais umas 2 ou 3 semanas, a tese dele está pronta para ser divulgada, né? Está fazendo as correções, mas ele pegou do Rio Pomba, né? 20 anos de análise de dados, né? Então ficou muito interessante, você consegue ver, você pode calcular esse índice numa estação só, né? Você pode ver a variação ao longo do ano, você pode juntar estações, você pode dividir trechos do rio, pode dividir subbacias do rio, você pode brincar, né, no bom sentido, com o índice de uma forma assim espetacular, né? E pegando o índice, inclusive, para a bacia toda, né? Desde a nascente, tá, como é que é? Eu quero saber como é que está a bacia, eu não quero saber aquele ponto ali, né, em Campos ou ponto em Varriçai, não, eu quero saber como é que está a minha bacia de um modo geral, né? Então, ele permite a gente fazer uma série de observações. Nessa tese dele, a gente, inclusive, chega à conclusão qual é a prioridade, né, de aplicação de recursos para a recuperação da bacia na questão de saneamento básico. Qual é a subbacia que precisa primeiro, né? Então, a gente consegue ver estudando as subbacias. Ficou um trabalho bem legal e é um índice muito mais flexível do que o IQA e permite você colocar os parâmetros que você quiser conferir. É claro que existem regras, né, para você não mascarar, né, o valor. Então eu vou botar aqui 10 parâmetros que eu sei que não vai dar nada, pô, só para Entendi. mascarar aquele ruim, né? Então Aham. tem que jogar com esse com os pesos, mas é muito muito interessante. Depois eu posso te mandar algumas referências, tá, para você estudar isso aí. Pô, tá, o pessoal todo está adorando, né? E eu acho que vai mais um tempo aí, daqui a uns 4, 5 anos, o Brasil inteiro vai estar com esse índice aí, que fica muito mais fácil, tá? Eu coloquei meu e-mail aí. Interessante, né? Realmente o IKEA tem algumas limitações, né? Eu sempre trago, né, isso, né, no sentido de esse índice de qualidade de água, né? Dizer que ele é uma água 100%, né? Não, tem que saber avaliar, né? Tem que saber, mas com certeza, né? Conseguindo, né? Ter mais parâmetros, né? E essa questão também, né? O IKEA tem essa limitação de você tem que ter sempre todos os parâmetros, né? Senão você não chega aí num valor, né? Mas agradeço as contribuições, né? Coloquei meu e-mail aí, depois se você puder me mandar, por favor, eu agradeço. Depois eu separo aqui o material que eu tenho lá do Canadá e vou te mandar. Muito obrigado. Tá? E para quem quiser conhecer um pouco melhor, já tem várias monografias lá no site do Prof. Água, né? Prof. Água, www.profagua.org.br. Já tem algumas monografias, acho que já tem pelo menos umas 3 monografias de aplicação e comparação desse índice com o índice do IKEA, né? Entendi. Então, dá uma coisa bem interessante para quem quiser trabalhar aí com essa questão de índice. Eu acho que dá para a gente Isso, trabalhar com isso. eu agradeço. Eu tenho trabalhado, eu tenho avançado mais nessa parte dos índices, né? Eu venho de uma experiência maior analisando agrotóxicos, né? Outros parâmetros, né? E aí comecei a trabalhar mais com esses índices há pouco tempo, né? Junto com outros parâmetros também. Nunca
mas verifico também que tem são vários índices que têm sido utilizados, né? Mas é bom ter uma indicação assim. Esse é bem interessante. Inclusive, ele tem um diferencial, né? Que está levando a gente a usar ele muito. Inclusive, tem muita gente aqui no Brasil que está adotando ele com o nome de Índice de Conformidade de Enquadramento, ICE. Por quê? Porque ele leva em consideração o limite legal para cada parâmetro, né? Então, o IQA ele não faz isso, o IQA CETESB não faz isso, né? Ou seja, se você tem lá oxigênio, tem que ser maior que 5. Então, quando tiver menor que 5, ele vai detectar. Ele trabalha muito com número de parâmetros, né? Que apresentaram uma não conformidade, ou seja, violaram o limite legal. Ele trabalha com o número de análises que violaram e depois com o quanto foi violado, né? A intensidade da violação. Então, ele usa esses 3 fatores para calcular. Então, fica um negócio muito interessante, porque aí você passa a usar o limite legal. Então, a gente tem usado os limites de CONAMA, né, de acordo com a classe de água. Por isso que o pessoal tem chamado conformidade de enquadramento, né? Você enquadra lá classe 1, classe 2, classe 3 e faz as análises voltadas para aquela classe. Bem interessante, sim. Mas depois eu te mando aí e vejo com o Vicente também. Manda sim. Se tiver um espacinho aí, eu posso dar uma palestrazinha só sobre esse índice aí, que é bem interessante. Seria bem interessante. Exato, seria bastante interessante. Eu agradeço aí a contribuição, né? Mas a gente vai afinando isso daí, conversando, tá bom? Foi um prazer. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Alô? Oi, Tiago. Fala, Tadeu. Olha, veja aí o seu celular, por favor. Olha só, seria interessante, né, fazer essa colocação, né, principalmente se tem algum funcionário de prefeitura, algum secretário, ou prefeito, ou vice-prefeito assistindo, né, um curso desse, uma palestra tão importante. Mas, por exemplo, eu acho que eles poderiam, né, principalmente os municípios menores, como Varriçai, por exemplo, não é? Se tem um corpo hídrico que está sendo afetado devido ao posicionamento da população em torno do rio, um plano diretor, não é? Direcionando a expansão urbana para além das margens do rio. Seria uma coisa simples, não é? Eu acho que é questão de vontade, né, da prefeitura. Para onde vai se dar né, a expansão urbana? Se proíbe a expansão urbana na área de rios, que vai pôr o corpo hídrico em risco. Isso seria o ideal, né? Mas a gente observa que a maioria das cidades, né, isso vem da civilização, né, que a maioria das cidades perto dos rios, né, dos corpos hídricos, você tem, né, uma grande quantidade aí de habitações, né, realmente é algo que deveria ser mudado, né, ou se tratar, né, esse esgoto, né, de alguma forma, né, isso vem aumentando, né, mas acredito que precisa aumentar mais, né. Porque a concentração, né, de população às margens dos rios já está pedindo para que se jogue o esgoto in natura dentro do corpo hídrico.
Essa é uma lógica, já que não tem, né? O tratamento de esgoto, que ele é caro, né? É muito caro, depende de um investimento muito grande das prefeituras, né? Mas eu acho que isso facilitaria, afasta a população das margens do rio e orienta para a construção de fossa séptica com apoio financeiro ou financiamento da prefeitura, né? Para que quando essa água do esgoto não mais direcionada aos rios e sim direcionadas ao solo, depois do sumidouro, está num estado razoável de ser absorvido. Sim, com certeza, com certeza. Seria algo a se fazer também, né? Claro, coisas simples, né? Eu acho que é questão, às vezes, de vontade de uma prefeitura, mas estaria resolvendo com facilidade, uma canetada, né? Um problema gigantesco, né? É só isso aí. Com certeza. Obrigado pela colocação aí, tá bom? Tá. Bom, então acho que vamos finalizar então, pode ser? Ok. Então, um grande abraço aí, foi um prazer, tá? Obrigado pelas colocações de todos, né? Coloquei meu e-mail, né, no bate-papo, né? Acabei não colocando na apresentação, mas eu vou colocar antes de enviar para vocês, coloco lá no grupo também. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, tá bom? Professor Fred, eu vou entrar em contato em breve aí para a gente conversar um pouco mais sobre o índice, tá bom? Muito obrigado aí pela contribuição. Obrigado, professor. Boa noite a todos e a todas. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Parar a gravação aqui.